anúncio em nota oficial, emitida na tarde da quinta-feira pelo Flamengo, de que as negociações com Mário Balotelli e seu agente Mino Raiola chegaram ao final sem sucesso para o clube carioca, gerou uma grande repercussão e reações diversas. Aqueles que torcem contra outros times e esperavam que o Flamengo não conseguisse contratar o jogador, obviamente, porque seria um grande reforço, tecnicamente falando, para a equipe rubro-negra, passaram a tratar com galhofa e tudo, que é normal entre torcedores, né? Meio bizarro jornalistas, profissionais do futebol, da imprensa, fazendo comparações dessa negociação que não funcionou com o anúncio feito pelo Atlético Mineiro, pelo então presidente Calil, Anel, que é do Galo, né, em rede social. O Flamengo não anunciou o Balotelli, pelo contrário, seus dirigentes, quando falavam sobre a tentativa de contratação, sempre deixaram claro que era uma negociação muito difícil, muito complicada. A nota achei perfeita, quase perfeita, aliás. A iniciativa foi perfeita, porque anula completamente qualquer possibilidade de boato e acabou com aquele disse-me-disse, porque tivemos muitas mentiras veiculadas pela imprensa da Itália, também aqui no Brasil, ao longo desse período, né? Como, por exemplo, a afirmação de que o jogador fecharia contrato nas próximas horas e 8 dias depois veio o anúncio de que não aconteceu. Notícias de que já estava acertado com o Brecht, aí não estava acertado, só depois veio acertar. O Flamengo chegou a se aproximar mais do Balotelli, a se afastar mais. A entrada do Brecht evidentemente pesou na decisão final do jogador italiano. E poderia até o Flamengo, num ato de irresponsabilidade, levar a sua proposta a um patamar que o Balotelli acabasse aceitando. Mas acho que o clube fez aquilo que tinha que fazer. Chegou ali ao seu máximo. As cifras envolvendo o negócio, elas não eram impagáveis para o Flamengo. Aliás, o Flamengo gastaria mais até se contratasse o Pedro por 12 milhões de euros, 50%, que foi a proposta feita, mais salários e comissões. Então, lógico, o Pedro é mais jovem, é um jogador com mais futuro, pode ser revendido, mas o Balotelli é um jogador pronto, né, um jogador mais maduro, que também poderia ficar 2, 3 anos de contrato com o Flamengo, 2 anos, por exemplo, e até ser negociado nesse período. Enfim, como o Pedro pode virar um grande centroavante de seleção brasileira e pode não decolar tanto assim, porque é jovem e não se sabe onde ele vai parar. Mas o investimento no Pedro seria ainda maior do que o investimento que o Flamengo faria para contar com o Mário Balotelli. Achei a iniciativa perfeita. O Flamengo tendo condições, é melhor buscar, ou tentar buscar, um centroavante de peso, um jogador de qualidade, ou até para outras posições, havendo essa chance, do que contratar vários centroavantes mais ou menos, ou vários zagueiros mais ou menos, ou vários meio-campistas mais ou menos. Melhor ter menos jogadores de boa qualidade do que uma multidão de atletas de nível técnico inferior àquilo que você poderia ter. O Flamengo já teve combinações, por exemplo, como Guribe e Dourado no elenco, 2 centroavantes. E o Gabigol, que não é exatamente um centroavante, mas é um atacante de finalização, de gols, como seu próprio nome diz, custa mais ou menos o que os dois juntos custavam. Tecnicamente, o Gabigol dá muito mais retorno do que os dois somados. Isso é uma coisa muito evidente. Então é melhor ter um jogador mais caro e bom do que vários mais ou menos razoáveis, bonzinhos, etc. e tal. Ainda mais quando você tem condições de chegar mais pesado numa tentativa de contratação. Eu acho que esse chamado mochilão aí, como foi chamado por alguns colegas na mídia, feito pelos dirigentes do Flamengo nesse período, foi bem interessante. O Flamengo conseguiu, nesse intervalo de tempo, contratar um zagueiro espanhol, o Pablo Mari, que vem bem nesse começo, fechou o negócio com o Rafinha, com quem já desenhava um acordo já há meses, conseguiu o Felipe Luiz numa negociação de muita paciência, de muita espera. Houve uma boa estratégia, contratou caro, mas o início é muito bom e muito promissor do Gerson, que nitidamente não é mais aquele jogador jovem do Fluminense, ele não amadureceu na Europa a ponto de ser competitivo num futebol de nível técnico mais alto que é o futebol europeu. Mas para o nosso mercado aqui, ele hoje já atingiu um nível bem interessante e como é jovem ele pode evoluir muito mais. O Flamengo contratou um técnico português, o Flamengo teve ainda nesse ano contratações importantes como Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, que estava em baixa, mas vem jogando muito bem pela equipe carioca. Então, o mercado, Arrascaeta, né, claro, evidente, o mais caro jogador do clube, de toda a história, e a maior negociação feita no Brasil, entre clubes aqui do país, né, Flamengo e Cruzeiro no caso. Então foram contratações importantes, jogadores de alto nível técnico, que se juntaram a Vitinho, a Everton Ribeiro, a outros que já estavam na equipe carioca, Diego e tudo mais. Então o Flamengo tem hoje um elenco muito forte, um time formado por jogadores de alto poder de decisão, um time ainda em formação, sente falta de um centroavante, e quando tentou contratar, buscou algo que para o padrão do futebol brasileiro, tecnicamente, poderia representar até
quase a excelência, que o Balotelli é um atacante muito melhor do que aqueles que jogam por aqui. Muito se falou da questão de comportamento, né? Mas é aquela coisa, você prefere ter um jogador comportado, bonzinho, ou um que de vez em quando dá algum tipo de problema, mas decide jogos. Aí vai da gestão do futebol, de como as pessoas iriam lidar com ele. Mas ele, página virada, não jogaram no Flamengo, não entendo isso como um fracasso, comparações com o episódio do Drogba, que é diferente do Corinthians, né, que é diferente do episódio do Anelka. O Corinthians não anunciou o Drogba. Na verdade, houve até uma nota oficial que eu achei desnecessária da diretoria corintiana naquela época. Havia uma divisão dentro do clube entre pessoas que queriam Drogba no Corinthians, queriam tentar, e outras que achavam que não. O próprio departamento de futebol achava que não tinha que tentar contratar o Drogba, e eu acho até que naquele momento não fazia muito sentido, porque ele já estava numa descendente bem mais velha que o Balotelli. O Drogba estava com 35, 36 anos, sei lá, eu não me lembro exatamente, mas já estava bem veterano. O Balotelli fez 29 agora, nessa semana. Então é um jogador que ainda está numa idade com muita lenha para queimar. Achei a tentativa arrojada, corajosa e muito legal. Legal que clubes brasileiros possam tentar isso mais vezes. Hoje, os que têm em tese mais chance, Flamengo, Palmeiras, tivemos o Botafogo contratando há alguns anos o Seedorf. Aí é outra discussão, se o Botafogo podia pagar ou não, se endividou muito, claro, não foi por causa do Seedorf que o Botafogo contraiu a maior dívida do futebol brasileiro. Mas foi um jogador muito caro para a realidade econômica do Botafogo. Mas foi uma jogada ousada. O problema é quando você tenta contratar um jogador e o faz, e você não pode pagar. E você acaba se endividando, acaba dando um passo maior que as pernas. Se é algo dentro das suas possibilidades econômicas, por que não? Então eu acho bacana que o Flamengo tenha tentado, como foi legal a participação do Seedorf, tecnicamente falando, para o Botafogo, até para a autoestima da torcida, e outras contratações que eventualmente os times brasileiros possam tentar no futebol internacional. Balotelli não vai jogar no Flamengo. O Flamengo fez uma tentativa que não deu certo, mas acho que no geral os dirigentes foram bem. O que não foi bem foi a nota quando fala em comum acordo e decidiram encerrar as negociações. Na verdade, não há comum acordo. Na verdade, não houve acordo. Se houvesse acordo, o jogador viria para o Brasil. Se o jogador não veio, porque não houve acordo. Então a nota poderia ter sido redigida, acho eu, de uma forma um pouco mais... um pouco melhor, né? Que seria... comunicamos que as negociações se encerraram sem sucesso porque não houve acordo. Pronto, acabou. Que você evita especulação, você evita disse-me-disse, você evita mais boataria, mais do que já houve nesse intervalo todo de tempo em que o Flamengo tentava contratar o jogador. E é importante que os torcedores e o clube entendam que nem todas as tentativas vão funcionar. E essa foi uma cartada importante. Acho que a própria diretoria passa a ter mais experiência com esse tipo de negociação. Quanto aos torcedores de times que não o Flamengo, especialmente aqueles que estavam preocupadíssimos com a chance do Balotelli jogar no time carioca, o que eu acho perfeitamente normal, porque era para se preocupar mesmo, porque se ele chegasse a esse time, a tendência é o Flamengo ficar ainda muito mais forte. Né? Isso não vai acontecer, então, para torcedores de outras equipes, evidentemente foi uma ótima notícia a não contratação do atacante italiano. Mas acho que mais importante do que se preocupar com o Flamengo é pensar no seguinte: o que está acontecendo no futebol brasileiro? Flamengo, Palmeiras, Grêmio, né, com menos condições de investimento, mas também é o clube que está se organizando, se estruturando, Bahia, cada um tem a sua possibilidade. São vários times aí que vão, alguns times, aliás, que vão se estruturando, se organizando. E no caso desses de maior faturamento, Flamengo, Palmeiras, tem poder de fogo para fazer contratações pesadas. E outras equipes importantes, tradicionais e populares do país continuam às voltas com dívidas astronômicas até. E aí não tem condição alguma de fazer investimentos que nem se aproximem disso. Se por acaso não se organizarem, se por acaso não cortar na carne, como aconteceu no Flamengo, como aconteceu até no Palmeiras em dado momento, com a ajuda lá do Paulo Nobre e tudo, que era o presidente, ok, mas der passos atrás, arrumar a casa para depois marchar na direção de coisas maiores, se não fizerem isso, vão ficar para trás. Porque dessa vez o Flamengo não conseguiu contratar o Balotelli. Na próxima pode contratar um outro jogador de um nível internacional importante, como contratou vários agora que eu já citei, nesse ano de 2019. Até porque a diretoria atual é bem agressiva com relação ao mercado, o que eu acho até certo, sempre que se for boas escolhas técnicas e dentro da possibilidade financeira. O que não pode é fazer maluquice, gastar mais do que arrecada. Está dentro das possibilidades do clube? Ok, vai lá e tenta contratar. Melhor tentar o Balotelli e não conseguir do que contratar 3, 4, 5, 6 caras mais ou menos e continuar sem centroavante nenhum, tendo que improvisar algum jogador na posição. Será difícil agora conseguir um outro jogador para a função. Desse nível eu acho quase que impossível, mas ainda assim acho que a tentativa foi válida. E eu acho que a gestão do futebol não pode se pautar por coisação de torcedor, de rede social, esse tipo de coisa, ou pela imprensa do oba-oba, com aquelas brincadeirinhas bobas que não levam rigorosamente a nada. O fato é que o não acordo entre Flamengo e Balotelli e Milo Raiola, seu agente, representou para muita gente que torce por outras equipes um grande alívio, porque
ia ficar muito pesado o ataque do Flamengo se o italiano aceitasse jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é como eu vejo essa situação. No entanto, nunca teremos a resposta, ficar apenas no terreno das opiniões. Eu posso ter a minha, você tem a sua, porque o camarada não virá mais jogar aqui no Brasil. Ok? É isso aí. Valeu, saudações.